Pela primeira vez na minha vida, comecei a clamar a Deus e lembro que comecei a gritar: me ajuda, por favor, me ajuda, não me deixe cair, tire-me deste lugar, eu sou sua filha, eu te amo, por favor, tenha piedade de mim. Seja muito bem-vindo ao canal. Se gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude a espalhar essa mensagem deixando o seu gostei e compartilhando este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos à experiência de quase morte. Olá, meu nome é Ariana, tenho 40 anos, sou psicóloga organizacional e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sou peruana, nasci no Equador, mas moro no Peru há muitos anos, quase toda a minha vida. Minha experiência tem sido bastante intensa. Nasci em uma família católica muito crente, com pais muito fiéis e uma irmã mais velha. Rezávamos o terço, íamos à missa e rezávamos juntos. Tenho lembranças de uma infância muito feliz, sempre fazendo coisas diferentes com a família e tendo um relacionamento perfeito com meus pais. Tudo era tranquilo, muito feliz, acima de tudo, com muita fé em Deus. Conforme eu crescia, atingi a adolescência aos 11, 12 e 13 anos. Estudei em uma escola secular, onde praticamente não recebíamos ensinamentos religiosos. Toda a minha fé vinha de casa. Tinha um grupo de amigos com os quais já começávamos a frequentar festas, tínhamos nossos primeiros amores, como se diz aqui no Peru. Eu era uma garota curiosa, com muita vontade de descobrir o mundo e experimentar um pouco de tudo. Sempre tive essa forma de ser, sociável, aberta e amigável. Gostava de conhecer pessoas e começava a experimentar coisas diferentes. O grupo de amigos em que estava, por exemplo, já estava frequentando festas aos 13 e 14 anos, começando a experimentar álcool, típico de uma adolescente. Gradualmente, comecei a focar mais nesse aspecto da minha vida social e nos meus amigos. Como é comum nessa idade, meu mundo eram meus amigos. Eu saía, ia a festas, minha mãe via que eu era inquisitiva, curiosa, desperta, sempre tentando provar o proibido. Ela tentava estabelecer limites específicos para que eu cuidasse de mim mesma, para que não crescesse tão rápido. Como tínhamos personalidades muito semelhantes e fortes, começamos a entrar em conflito. Lembro que, depois dos 14 anos, comecei a me afastar dela. Minha mãe era bastante rigorosa, não me deixava fazer muitas coisas que outros amigos já estavam fazendo naquela época. Naquele tempo, eu não entendia. Quando você é adolescente, só quer ser livre e fazer o que quer. Eu cortava muitas coisas com eles, não deixava que me dissessem quase nada. Estava convencida de que tinha que fazer o que queria, e ninguém poderia me limitar. Terminei o ensino médio e fui para a universidade estudar psicologia. Sempre soube que queria ser psicóloga, e já estava na faculdade quando meus olhos se abriram para outras realidades. Estudei na Universidade Católica, uma universidade com muitas carreiras e pessoas de diferentes origens. Comecei a conhecer outros tipos de pessoas com ideias totalmente diferentes das minhas e do que me foi ensinado em casa. Foi nessa época que comecei a me relacionar com homens. Mas eram relacionamentos rápidos e fracassados. Sempre que terminava com um dos meus parceiros, de repente, sentia que isso não era para mim. Eu não sou construída para ter um relacionamento. Acreditava que não existia a pessoa certa para mim, e eu falhava muito em me analisar e ver como estava escolhendo meus parceiros. Sempre pensava que era azar, que isso não era para mim, e então comecei a ficar mais fria e complexa. Lembro-me de decidir simplesmente me divertir. Não precisarei procurar um parceiro, isso é muito complicado, e vou me dedicar a me divertir. É para isso que a vida é para isso que estamos aqui. Então, de segunda a sexta-feira, eu trabalhava muito, me dedicava, e aos sábados e domingos, eu me divertia. Saía para dançar aqui e ali, ia a festas e clubes. Preenchi minha agenda com atividades. Lembro-me das idas à academia com amigos e das viagens a trabalho. Sempre quis viajar, sair e não ficar em casa.
Não gostava de ficar sozinha. Não diria que gostava de ter solidão ou silêncio, pois parecia muito desconfortável. O que estou fazendo aqui, completamente sozinha? Não diria que apreciava ter tempo para mim mesma. Sempre chegava em casa e ligava a TV. Queria ter algum barulho para não pensar. Não diria que gostava do assunto da introspecção, de revisar meus pensamentos e sentimentos, apesar de ser psicóloga, porque achava desconfortável enfrentar a mim mesma e minha vida. E, é claro, os anos passaram, e comecei a subir na carreira e a trabalhar em recursos humanos. Comecei a ter empregos melhores, ganhava mais. Comecei a ter tudo o que geralmente nos dizem para alcançar: um bom salário, uma boa empresa, muitos amigos, admiração no trabalho, falar vários idiomas, viajar, me vestir bem e parecer bem fisicamente. Para mim, estar em forma e parecer bem era essencial. Sempre pensei que, se você parece bem por fora, não importa como é por dentro. O importante é que os outros o vejam bem por fora, afinal, você vai ganhar respeito. Eu estava vazia, me sentia muito sozinha. Mesmo rodeada de pessoas em um bar, me sentia totalmente sozinha, apesar de ter bons amigos. Sentia-me muito solitária e muitas vezes pensava que algo não estava certo. Estou alcançando tudo o que me disseram para alcançar, estou atingindo os objetivos que quero alcançar e ainda assim me sinto vazia. Algo não está certo aqui. Há algo que preciso fazer de maneira diferente. O que está faltando? Então, fiz mais cursos, mais viagens, queria ficar mais magra, e sempre havia mais para conquistar. No entanto, o sentimento de solidão, vazio e de estar perdida sem direção era imenso. Lembro-me de começar a buscar terapias alternativas ou terapias da nova era. Comecei a praticar yoga para esvaziar minha mente e ver se isso me levaria a um estado de mais paz, tranquilidade e alegria. O yoga não funcionou para mim, então experimentei o Reiki. Tenho vários familiares que fazem Reiki, e então eu colocava as mãos e começava a aprender. No entanto, nunca senti paz com o Reiki, ao contrário, saía das sessões sentindo que não estava totalmente convencida de que isso era bom. Li todos os livros de autoajuda e os encontrei como se tivessem um limite, como se fossem livros onde havia um ponto em que não podiam mais chegar. Dizem que você tem o poder e a divindade dentro de você e que pode alcançar o que quiser, mas não havia mais nada. Novamente, o mesmo vazio. Havia algo que eu precisava entender, que precisava fazer melhor. Então, comecei a olhar os depoimentos de outras pessoas. Lembro-me de um depoimento que me chocou muito, o de uma ex-modelo, acho que ela é colombiana, chamada Ana Rosa Pérez. Ela estava no auge de sua carreira como modelo, já estava modelando em Nova York, tinha todo o dinheiro e se sentia vazia. Todos queriam estar com ela, e a experiência dela ressoou poderosamente em mim. Então, aos poucos, comecei a tentar novamente me aproximar de Deus. Isso era muito desconfortável, eu não queria saber de rezar ou algo do tipo. Parecia que as pessoas não tinham nada mais a fazer e eu tinha coisas muito mais importantes. O mundo estava me puxando novamente, ou seja, coisas materiais, viagens, festas, amigos, etc. Então, eu não tinha tempo para ter um momento para mim mesma, meditar, rezar ou buscar meu lado espiritual. E assim, muitos anos se passaram antes de finalmente eu fazer terapia. A assa é uma planta medicinal que usamos muito aqui no Peru. É uma planta alucinógena, você toma o extrato e entra em um estado de êxtase, e esse estado dura a noite toda. Então, fiz 2 sessões com essa planta assa. Lembro-me de que as sessões foram super intensas. Você começava a alucinar e ver coisas supostamente de vidas passadas, e assim por diante. Eu via coisas poderosas e horríveis, e lembro-me de que havia uma pessoa que era como a xamã que estava conosco, nos acompanhando nessa sessão. Ela também tomava a planta e então entrava para ver como cada um de nós estava. Chegou um momento em que eu disse: "Olha, isso é horrível. Não queria fazer isso", e ela simplesmente me tirou do transe. Eu não sabia o que todos esses tipos de terapia significavam e quão perigosos eram naquele momento. O que eu queria era me sentir bem, me sentir melhor, encontrar paz. Não encontrei isso com a assa, muito pelo contrário. Após as sessões, voltei para minha casa e comecei a sentir muito medo.
Sentia que estava sendo perseguida, que sempre havia algo ao meu lado, mas eu não conseguia explicar. Era como se houvesse uma presença. Eu via sombras à noite, sentia como se algo estivesse me observando e não conseguia dormir. Comecei a tomar comprimidos para dormir, começaram os ataques de pânico e eu me sentia tão doente que fui até meu pai. Na época, eu tinha 28 anos, fui até meu pai e disse: "Pai, agora estou me sentindo terrível. Fiz todas essas coisas, e a verdade é que estou me sentindo pior e pior." Meu pai é um homem de grande fé. Ele apenas me ouviu e me disse: "Filha, atualmente estou consagrando a Jesus. Você tem 33 dias para se preparar para fazer a consagração. Vamos fazer juntos." Na época, eu não entendia nada sobre a bênção ou do que se tratava. Então, fizemos os 33 dias juntos, nos dedicamos juntos, e comecei a sentir como se houvesse uma luz no fim do túnel, como se houvesse alguma esperança em meio à minha situação. Passaram-se alguns anos, e eu estava com outro parceiro, morávamos juntos, e engravidei. Eu não planejava me casar, não tinha intenção de me casar. Estava bem sozinha e não precisava de um casamento para me amarrar a ninguém. No entanto, sempre tive relacionamentos longos porque, no fundo, eu queria um parceiro de vida. Então, decidi me preparar, eu queria ter um parto natural. No momento do parto, não pude ter um parto natural, e fizeram uma cesariana de emergência após 16 horas de trabalho de parto. Todo o lado esquerdo do meu corpo estava inchado, da perna ao braço, tudo estava inchado como se eu tivesse sido inflada. Fizeram alguns testes e me disseram: "Uma bactéria entrou através da cesariana, e a bactéria é muito agressiva. Esta noite precisamos operar você, porque você está com sepse, ou seja, uma infecção generalizada." Naquele momento, você não entende nada. Eu só sabia que tinham que me operar. Estávamos na clínica, eram cerca de 23 horas, e nesse momento um padre entrou com um sorriso. Vim dar os sacramentos, a confissão, e ele me disse que era sério, mas que eu ficaria bem. Naquele momento, entendi a gravidade da situação e disse: "Ok, o que Deus quiser." Entrei na sala de operações com minha filhinha recém-nascida, e lembro-me de que minha mãe chorava entre as operações. Quando abriram para a cirurgia, descobriram que meus órgãos vitais estavam infectados e cheios de pus. Foi um quadro bastante grave, então decidiram me colocar em um coma induzido para que meu corpo pudesse reagir. Fiquei em coma induzido por 2 dias, e foi durante esses 2 dias que tive essa visão e essa experiência em que Deus me pediu para contar ao mundo. A primeira coisa que senti foi que estava saindo do meu corpo. Era como se eu me visse na cama, na maca, e comecei a sair. Vi os 4 médicos lá falando sobre o que fariam para me salvar. Comecei a descer para um lugar que era como uma grande esplanada. Era um lugar escuro, muito fedorento, os cheiros eram horríveis, e não havia luz nesse lugar. Não havia luz no chão, todas as coisas debaixo da terra estavam no chão desse lugar. Havia vermes grandes, excrementos, baratas e sangue. Então, cheguei a um lugar onde podia ver tudo o que estava acontecendo. A primeira coisa que vi foram guerras, pessoas se matando, e havia rios de sangue. Muita pobreza, crianças que estavam caminhando, pareciam crianças da África, a cor de sua pele e roupas inferiores, estavam morrendo, caindo mortas provavelmente de fome. Depois, vi tudo relacionado ao pecado da luxúria. Vi todas as meninas nas janelas, assim como em Amsterdã, as prostitutas, meninos e meninas sendo levados à escravidão sexual com correntes. Vi todos os atos sexuais e perversões sexuais. Era como cenas mostrando pessoas realizando esses atos. E então me perguntei: o que estou fazendo aqui? Por que estou vivendo isso? Não entendia porque estava nesse lugar horrível. Percebi naquele momento que todas as pessoas realizando esses atos estavam rindo e sorrindo enquanto faziam isso, onde deveria estar o coração delas. Não havia luz, uma noite abismal de casas enormes como as nações de Hollywood que vemos na televisão, com pessoas dentro bebendo e se admirando em suas riquezas, rindo novamente. No lugar de seus corações, estava escuro, não havia luz. Finalmente, vi tudo relacionado ao culto ao corpo. Pessoas desesperadas, homens e mulheres com corpos perfeitos se exercitando, se olhando e admirando seus corpos,
todos ideais por fora, novamente, no lugar do coração, não havia nada. Eu estava no meio de tudo isso, observando e pensando por que estou aqui, eu não quero estar aqui. A sensação daquele lugar era como se tudo fosse falso, uma grande mentira. Tudo era uma mentira, tudo era falso. Eu queria sair desse lugar. Eu não havia feito nenhuma dessas coisas, fui boa na minha vida, não machuquei ninguém, não matei ninguém. Vi um ser muito parecido com Marilyn Monroe, lembro-me, sim, linda, uma mulher perfeita. No entanto, a aparência desta mulher era sinistra, apesar de linda, deslumbrante e perfeita, era assustadora, era aterrorizante. Quando a vi chegar, ela disse que poderia me dar tudo o que eu quisesse, e que eu deveria adorá-la. Eu respondi, eu sei quem você é, e eu não acredito em você. Além disso, você é uma mulher, e eu não sinto atração por você. Ela me disse para não me preocupar, pois poderia se transformar em um homem muito bonito, do tipo que eu gosto. Nesse momento, uma tremenda batalha espiritual começou entre minha alma e esse ser. Era um ser que me conhecia perfeitamente, conhecia minhas fraquezas e estava me tentando. Foi como uma batalha espiritual que para mim durou séculos, mas provavelmente durou um segundo no mundo espiritual, onde não há tempo nem espaço. Foi difícil, minha alma se retirou para dentro de si mesma. Pela primeira vez em minha vida, comecei a clamar a Deus, lembro-me de que comecei a gritar para o meu Deus, me ajude, por favor, me ajude. Não me deixe cair, tire-me deste lugar. Eu sou sua filha, eu te amo, por favor, tenha piedade de mim. Foi difícil, e lembro-me que, em certo momento, senti como uma mão gigante que começou a me puxar para fora. Ela veio e começou a me tirar desse lugar, e eu comecei a subir para sair. Eu já podia ver o lugar desaparecendo, e eu ainda estava crescendo. Claro, o terror, o medo, a angústia começaram a ir embora, e comecei a sentir uma paz incrível. Lembro-me de ver uma luz celestial, era muito mais forte do que o sol. No mundo espiritual, todas as coisas são honestas e autênticas, e se eu pudesse explicar de alguma forma, é como se tudo o que vemos aqui na Terra fosse visto através de vidro embaçado ou vidro sujo, mas no reino espiritual tudo é mais preciso. Os sons, os cheiros, as cores, tudo é sentido de maneira mais precisa, é um ambiente natural, é a realidade real. Então, vi essa claridade super forte e estava me aproximando dela. Comecei a ouvir um coro de crianças cantando uma melodia, era como a melodia mais linda que já ouvi. Novamente, comecei a sentir paz e tranquilidade. Quando vi essa luz celestial, pensei que veria Deus, e comecei a sentir uma alegria. Comecei a sentir da mesma forma quando você está na praia e uma onda vem e rola ao seu redor, só que com amor. Rios de amor começaram a cair sobre mim, e esse amor era tão profundo, intenso, amplo e natural que penetrava cada célula da minha alma, e toda a minha alma estava cheia desse amor. Esse amor continuava vindo, e continuava vindo. Era um amor que nunca mais senti aqui no mundo. Não é o meu amor pela minha filha, pelos meus pais ou por qualquer pessoa. É um amor muito mais robusto e puro. Então, eu simplesmente me deixei encher. Sempre pensei apenas em mim mesma, no meu egoísmo. Sempre colocava a mim mesma em primeiro lugar, antes dos outros, antes do bem comum, antes do que poderia satisfazer a mim mesma. Mesmo nas boas ações que eu fazia com pacientes, amigos ou pessoas que precisavam de ajuda, sempre era motivada por mim mesma, para alimentar meu ego, para satisfazer minha imagem perante os outros, e nunca por amor verdadeiro. Naquele momento, entendi que minha vida tinha sido vazia e que não tinha nada para retribuir. Senti muita vergonha e tristeza. Queria me esconder diante desse amor ardente e avassalador que continuava a vir, e tudo o que eu queria era permanecer naquele estado, no lugar onde sempre quis estar, na área da paz, do amor, da alegria infinita. Mas também entendi que aquele não era o meu tempo. Eu precisava voltar, essa era a oportunidade e eu tinha que aproveitá-la. Lembro-me de começar a retornar, abrir os olhos e ver as 4 paredes brancas da UTI, conectada a 8 máquinas que estavam monitorando meu corpo. Meu corpo parecia inflado, inchado devido a todos os medicamentos que haviam sido administrados. Eles tinham me entubado, talvez injetado adrenalina no coração, eu ainda não conseguia respirar corretamente, estava com oxigênio e era um desastre.
Imediatamente, pensei que aquilo fosse um sonho. Primeiro, o médico entrou, depois minha mãe, e lembro-me de escrever para ela, porque não conseguia falar, e contei a ela que eu tinha visto algo. Comecei a escrever o que tinha visto. Fiquei mais 28 dias na clínica enquanto continuavam a me tratar. Houve várias limpezas internas, eles tiveram que combater as bactérias com antibióticos em grande quantidade. Eu sentia muita dor, mas nunca havia experimentado tanta paz e tranquilidade. Sentia-me como se tivesse nascido novamente, descobrindo tudo pela primeira vez. Estava grata por estar viva e com uma paz que nunca havia sentido antes. Lembro-me de que os amigos vinham me visitar na clínica e diziam que eu parecia diferente, como outra pessoa. Então, saí da clínica e vi tudo com olhos diferentes. Lembrei-me de que o primeiro desafio foi chegar em casa com minha filha pequena e meu parceiro, e eu já estava vendo as coisas com olhos diferentes. Então, comecei a pensar que precisava fazer uma nova vida. Tinha muita vontade no meu coração de me aproximar de Deus, então a primeira coisa que fiz foi ir ao grupo de oração ao qual transmitir e contar ao padre que me visitou no hospital. Infelizmente não deu tempo de conversarmos, ele morreu na pandemia. Na época comecei a rezar sozinha pela primeira vez, pedindo a Deus que me explicasse o que tudo isso significava. E durante a oração, o Senhor me disse claramente: tudo isso foi um presente que eu te dei. Foi uma experiência que eu te dei para compartilhar com o mundo. Quero que você se proclame uma mulher saudável, liberta pelo seu Pai Deus. Essas foram suas palavras textuais. Fui curada porque meu corpo se recuperou dessa sepse e fui liberta porque comecei a libertar meu coração. Sentia muita mágoa, muita tristeza e dor com minha mãe, por tudo que havia passado na adolescência, por sentir que ela me abandonou por muitos anos. Me aproximei da igreja, da missa, dos sacramentos e da oração constante pela primeira vez. Era como se eu sentisse que, assim como você precisa de oxigênio para respirar, eu preciso de oração para viver. Eu queria orar, ficar sozinha comigo mesma e orar. Não queria mais continuar vivendo a mesma vida de antes. Bem, foi aí que os desafios importantes surgiram, porque ainda estava morando com o pai da minha filha e não queria mais viver assim. Comecei a perguntar o que fazer em uma situação mais difícil. Então falei com o pai da minha filha, que é um bom ateu, não acredita em nada disso e não entende. Eu queria fazer as coisas certas e senti que precisava tomar decisões. Depois de um ano de muita oração e persistência, pedindo a Deus que me mostrasse as coisas, porque decidi me separar. Vim morar aqui com minha filha sozinha, foi difícil. Tive que procurar trabalho, pois parei de trabalhar por causa da gravidez. Estava procurando um apartamento e uma babá. Comecei a sentir um chamado para tornar isso público agora e começar a contar o que eu tinha visto. Entenda que isso não era um simples sonho, acima de tudo, minha missão é contar o que vi, que isso não veio de mim, mas veio de Deus, e que pode ajudar muitas pessoas a refletirem sobre o que acontece quando deixamos esta terra, quando morremos, que é quando a vida real começa. Você precisa entender que isso não foi o plano de Deus para mim, mas que o projeto foi muito mais significativo e destacado para todos. Mas, acima de tudo, o que mudou minha vida mais do que tudo isso foi quando experimentei o amor de Deus por mim. Aquele momento em que experimentei o amor que Ele tem por mim mudou o meu coração. Eu era uma pessoa muito cética, muito racional, insensível, sobretudo. Mas o amor de Deus, quando entrou no meu coração, quando entrou em mim naquele momento de uma maneira tão avassaladora, foi o que mudou tudo. Porque nunca senti aquela paz, aquela felicidade, aquele amor tão puro. Entenda que Ele me ama, não apenas a mim, mas a todos nós. Não estamos aqui por acaso, todos temos uma missão, e essa missão é amorosa. Acima de tudo, somos muito amados pelo nosso Criador, infinitamente amados por Ele. E saber que Deus me ama tanto, que Ele quer algo melhor para mim, quer que eu seja feliz, completa, para ajudar outras pessoas a encontrarem isso, é o que me mantém viva e o que me faz acordar todas as manhãs querendo continuar ajudando mais pessoas. Segundas chances devem ser aproveitadas. Eu estava perdido por 33 anos, sem rumo, sem fazer nada, porque os próximos 33, pelo menos, deveriam ser anos em que eu aproveito a vida e faço coisas boas, e produzo bons frutos, principalmente ajudando os outros a encontrar o caminho.
Ajudamos os pacientes, rezamos juntos, porque certas feridas são profundas e, às vezes, a terapia é a melhor solução. Então, não perdemos a esperança. Não estamos sozinhos. Às vezes, muitas pessoas, especialmente nestes tempos, vivem angustiadas, com muita solidão, pensando que as coisas estão arruinadas, que o mundo é terrível, que tudo está acabando e que não há esperança. Bem, não estamos sozinhos. Não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para viver e ser felizes, mas de mãos dadas com o nosso Criador, com Deus. Todos nós somos amados como somos. Não precisamos mudar e nos tornar diferentes para sermos amados, mas precisamos virar nossos olhos para Deus, precisamos pensar um pouco mais. Temos um espírito, precisamos alimentá-lo, precisamos buscar a Deus e seremos muito mais felizes. Quando nos perdemos, o céu nos encontra. Todos caímos em nossas próprias buscas e distrações, mas Deus está sempre pronto para nos levantar. E mesmo que o mundo muitas vezes pareça sombrio, a luz divina está sempre disponível para iluminar nosso caminho. Ao experimentar a presença de Deus e o amor divino de uma maneira tão profunda, essa pessoa teve uma transformação interior. A compreensão de que a vida não é apenas sobre ela mesma, mas sobre um propósito maior, trouxe uma nova perspectiva. Ela passou a enxergar suas ações passadas com outros olhos, reconhecendo a superficialidade de suas motivações anteriores. A mudança em direção a uma vida mais centrada em Deus, com oração, sacramentos e uma busca mais profunda pelo significado, levou a decisões difíceis, como a separação do parceiro. Essa escolha foi guiada pela busca da verdade e da vontade divina em sua vida. A experiência da visão transcendental, onde ela testemunhou a escuridão e vazio associados a certos comportamentos e atitudes humanas, foi um chamado para compartilhar essa mensagem com o mundo. Ela entendeu que não era apenas uma experiência pessoal, mas algo destinado a beneficiar muitos outros. A história dela é um testemunho de como o amor e a misericórdia de Deus podem transformar vidas, independentemente do passado. Ela se tornou uma fonte de esperança para aqueles que estão perdidos, lembrando a todos que somos amados incondicionalmente e que sempre há uma chance de recomeçar. Assim, a jornada continua, com a pessoa comprometida em viver uma vida mais alinhada com a vontade divina, compartilhando sua experiência para inspirar e ajudar os outros em sua própria jornada espiritual. Obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei. Para continuar assistindo a outros testemunhos, não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.